Pode começar? Boa tarde, meu nome é Pedro, sou advogado, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Goiás. Estou aqui com meu colega e sócio Samuel. Vamos aqui falar um pouquinho de algumas questões que sofreram alteração com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, que já tem aí quase um ano de vigência, né? Já tem um ano de aprovação, quase um ano de vigência. Mas ainda assim geram muitas dúvidas, geram muitos questionamentos, tudo que é novo é assim, gera estranheza, gera muito debate, e foram mudanças que com muita gritaria se propagou que estavam excluindo a CLT, quando não. Teve uma modernização da CLT, de fato houve a supressão ou modificação de alguns direitos conquistados há muito tempo, e por isso essa crítica, uma crítica forte das entidades sindicais principalmente, mas trouxeram avanços, e dentre esses avanços está a possibilidade do negociado ante o legislado, possibilidade do colaborador e da empresa poderem firmar acordos, sejam eles individuais, sejam eles coletivos, mediante acordos coletivos ou convenções coletivas, né? De empresa diretamente com o sindicato e sindicato com o sindicato patronal. É isso, boa tarde, meu nome é Samuel Velasco, também sou advogado trabalhista do escritório Velasco Simonini. E justamente, na verdade é um anseio já antigo dos empresários, né, ver essa negociação frente ao legislado, já é antiga essa vontade, apesar de já existir antes, né, já poder fazer essa flexibilização, mas era um pouco mais inseguro, o empresário não se sentia tão firme, até na convenção coletiva, no acordo coletivo, ainda assim tinha uma insegurança, né, e acaba que a reforma trabalhista trouxe pelo menos essa segurança, diminuiu a insegurança, até porque a gente ainda vai reverberar muito essas mudanças, e trouxe o negociado sobre o legislado, né, que sempre se tem falado, e o que eu acho importante também dizer é que é necessário sempre formalizar, desde o início, desde o contrato, mas também formalizar tanto o termo de ajuste, o contrato coletivo, o acordo coletivo ou o acordo individual, porque não adianta nada ter a lei, porque a maioria dessas mudanças também ela não é eficaz por conta própria, ela precisa de uma documentação, precisa de um contrato, de um acordo, para trazer a eficácia mesmo. Então também tem isso, essa formalização de todos esses termos, acho que é importante a gente falar, porque tem muita gente que acha que só pela lei já pode se aplicar, e não é tão simples assim, muitas vezes só por negociação coletiva, né, e é isso que a gente quer trazer um pouco para falar. Um tema que sempre foi muito questionado, foram que várias empresas procuravam o sindicato, ou os próprios sindicatos procuravam as empresas para reduzir o intervalo entre a jornada, passar ali do mínimo legal de 1 hora para 45 minutos, talvez até meia hora. Geralmente as empresas fixavam em 45 minutos, o que para muitos pode significar uma diminuição de saúde, das condições de saúde e salubridade até do ambiente do trabalho por conta dessa diminuição. Na verdade significava que o colaborador, muitos destes localizados em locais a esmo, localizados em regiões agroindustriais, poderiam chegar 15 minutos mais cedo para desfrutar com a sua família. E isso foi uma das modificações trazidas pela legislação atual, pela reforma trabalhista, que permite agora que se faça a negociação do intervalo entre a jornada, respeitando um mínimo de meia hora. Então, por exemplo, aqui no escritório mesmo, poucos são aqueles que vão almoçar em casa. Eles vão almoçar no comércio aqui do lado, a gente entabula um acordo coletivo, uma convenção coletiva, para possibilitar que este colaborador possa desfrutar de apenas meia hora de intervalo e buscar depois ir embora mais cedo, né? Ausentar-se do trabalho, cumprindo as suas 8 horas diárias mais cedo também. O negociado em frente ao legislado, é interessante nesse exemplo, né, que o Dr. Pedro trouxe sobre a redução do intervalo entre a jornada, é justamente você conseguir adequar a sua realidade, né, a realidade. Então, não quer dizer que o intervalo entre a jornada ele vai reduzir para todos os funcionários. Obviamente, alguns
alguns tipos de emprego não necessitam sim de 1 hora ou talvez até mais, mas alguns não. Então, o negociado, quando você leva para a convenção coletiva, você vai conseguir verificar o que é específico naquela categoria, o que é específico naquela empresa, o que é específico naquela região, inclusive. Então, você consegue limitar, né? E aí a gente traz essa redução, por exemplo, em vários setores é muito bom. Outros, aí a convenção coletiva, né? Aí o sindicato vai brigar para que não haja construção civil, né? E tudo mais. Com a chancela do sindicato, inclusive, e em alguns casos, como no caso específico dos acordos coletivos do trabalho, quem vai decidir é o próprio colaborador. Sim, claro. Será uma votação direta, então o próprio colaborador que vai decidir, vai bater o martelo se poderia ou não haver essa redução. Outras questões também ainda incluídas na jornada do trabalho são as possibilidades de compensação de jornada e prorrogação de jornada, seja por meio de banco de horas, jornada de 12 por 36, e tem um limite, hoje tem um limite legal para fazer por meio de acordo individual de até 6 meses, e se quiser prorrogar até 1 ano, limite de 1 ano, ele será apenas por meio de convenção coletiva, negociação coletiva. Então, é uma forma de garantir validade essa compensação de jornada. É um mecanismo também muito utilizado por várias empresas, vários colaboradores. Estados mesmo compensadas, mesmo que Já que se a compensação ocorrer dentro do mesmo mês, ela pode ser realizada de forma tácita, ou seja, sequer precisa de uma negociação individual por escrito. Ela pode ser realizada de forma tácita, então aquelas horas trabalhadas em excesso durante o mês seriam compensadas dentro do mesmo mês. Isso. A gente também tem a questão do 12 por 36, né, que é o que já existia, e agora com a reforma, né, já ficou um pouco mais fácil de se fazer. Deu segurança jurídica para a aplicação. Né? Antes era uma jornada aplicada, criada fora do ordenamento jurídico, criada pela necessidade imperiosa, principalmente em ambientes hospitalares, ambientes da área de saúde, e que foi se convencionando, e outras outras parcelas da sociedade, né, empresarial, buscaram esta jornada também. Então é uma questão que a reforma trouxe, inclusive permitindo a jornada 1236 por acordo individual. Ela pode ser instituída por acordo individual, negociação ou negociação coletiva. Com a quebra também da medida provisória, né? Isso está em vigor atualmente. Então, e aí, mais uma vez, é importante sempre ter esse cuidado com a sua equipe jurídica, com seus advogados, porque também teve essa reforma, já teve a medida provisória que também já não está mais valendo, que caducou, então já voltou a poder fazer para acordo individual, e aí, assim, você conseguir ter essa segurança, você precisa ter o contrato ou o acordo coletivo, e isso caminhar bem. Existem outras questões também que não podem ser objeto de negociação coletiva. Muitas dessas questões que não podem ser objeto de negociação coletiva estão garantidas em lei, inclusive na Constituição Federal. Então, por exemplo, não pode o empregador tentar se usurpar ou eliminar o 13º salário do empregado. Não pode o empregador tentar alterar a questão de pagamento e ter concessão de férias deste empregado. A remuneração de hora extra abaixo de 50%. Convencionar abaixo do salário mínimo. Convencionar abaixo do salário mínimo. Existem possibilidades, desde garantido o emprego, enquanto durar essa vigência dessa remuneração inferior. Então, sim, são questões que continuam garantidas, não houve supressão de questões petrificadas na Constituição Federal, em outras legislações também específicas, garantindo assim uma segurança e não suprimindo de qualquer forma, porque muito se alardeou que tudo agora poderia ser negociado. Não é bem assim, existe um rol extenso de fatores que não podem ser negociados. Inclusive, dentro desse rol, existe que você não pode negociar a questão de segurança e higiene do trabalho, que aí acaba entrando, eu acho que tinha que fazer uma live inteira sobre isso, né? Porque seria
bem controverso. O quantificativo do adicional de insalubridade. Insalubridade, periculosidade, já você não pode, se pode ou não pode, né? São mais de 20 também incisos que incidem sobre a matéria, que o nosso tempo aqui fica um pouco curto para este debate especificamente. Mas existem várias, essa questão de compensação de jornada para os empregadores é extremamente favorável e para o empregado também. Então a gente sempre busca fazer esta ponderação com os nossos clientes de realizar, que nem o colega falou, de forma expressa para que ocorra uma correta aplicação da lei e dos direitos dos trabalhadores sejam resguardados. E isso também, olhando também caso a caso, a necessidade de se aplicar um banco de horas ou se a compensação já atenderia, eu acho que é necessário ver, às vezes você vai fazer um banco de horas desnecessário, você vai se obrigar a fazer de forma desnecessária, então não teria necessidade, um 12º se é necessário mesmo naquela empresa, como funcionaria e tudo mais. De toda forma, além dessa reforma trabalhista trouxe essas mudanças, trouxe também outras questões que a gente pode pincelar, a questão do teletrabalho, né, que já existia e a reforma trabalhista ela apenas veio para dar essa segurança, né, e mesmo assim ainda você vai precisar no teletrabalho ver quais são os termos do contrato, quem é que vai ceder o material de trabalho, o equipamento, né, então a gente vai entrar também em outras searas, mas também importantes para o empregado. Também aí entra como trabalho intermitente. Foram mais de 100 pontos de modificação, modificados por meio da reforma, né? Então, são vários pontos que nós vamos tratar aí futuramente, mas, assim, para começar, a gente quis bater bastante nessa questão da possibilidade de negociar sobre o legislado, porque é uma questão que muito se alardeou, inclusive na imprensa, né? Foi uma das principais questões. Quando você joga a reforma trabalhista na internet, as principais notícias vão dar em sua manchete ou submanchete essa questão do negociado sobre o legislado. Sim, é isso. Acho que a gente tem perguntas aqui. O Caio Siqueira pergunta: a reforma trabalhista trouxe algumas regras que dificultam o acesso do trabalhador à justiça para reclamar seus direitos. Como era esse processo antes da reforma e como é agora? A reforma trabalhista não trouxe qualquer dificuldade ao colaborador reclamar os seus direitos. Ele tem todo o direito, continua com o direito de acesso à justiça, um direito esse inclusive constitucional, está garantido. O que a reforma buscou regulamentar, por assim dizer, é acabar com uma espécie na verdade, assim, os bons acabam pagando pelos maus. Havia um mau acesso, inclusive pelos nossos colegas, às vezes, de fazer pedidos desnecessários, que poderiam depois não acarretar nenhuma sucumbência. Agora, o que pode, de certa forma, diminuir o acesso ao judiciário é que as pessoas vão ter que pedir estritamente o que elas têm direito. Porque aquilo que elas não terão direito, e se porventura forem derrotadas na lide, elas terão que pagar honorários de sucumbência ao advogado da parte contrária. Um dos fatores. Um dos fatores. Uma questão também que se questiona a constitucionalidade é a questão das custas no caso de arquivamento do primeiro processo. Tem que se ver isso também, porque o arquivamento é virtude da falta do empregado da audiência inicial, a audiência una, e que acarreta o arquivamento dessa primeira demanda. Para se entrar com a segunda, ele tem que pagar as custas daquela primeira, salvo se tiver justificado a sua ausência também. Ele pode justificar. O que ocorria, e a gente já sofreu isso muito aqui, é chegar na audiência, o reclamante não vai, tenta ali ver a nossa defesa e entra com uma ação posteriormente adequando. O empregador se desloca, às vezes não é na mesma. E o empregador tem um custo com a contratação do advogado, com locomoção, e aí fica aquela desigualdade. O empregador, por outro lado, não tinha essa chance também de faltar a primeira audiência, seria réu e teria a confissão fica declarada. Uma outra questão também que sempre foi muito debatido no Justiça do Trabalho é que às vezes o colaborador que não tinha direito adicional de insalubridade jogava o pedido porque sabia que o empregador teria que despender ali R$ 1.500 mais ou menos, R$ 1.000, R$ 1.500
para realizar uma perícia, uma antecipação que já era vedado pela Justiça, ainda assim a Justiça determinado esse adiantamento. Hoje em dia, legalmente, agora não é mais por meio de OJ, a lei determina que a parte sucumbente que irá realizar o pagamento das perícias e não pode ocorrer o adiantamento. Então, aquele pedido de insalubridade que você às vezes pedia só para procrastinar ou para ver se tem direito ou não, para consultar a Justiça para ver se você tem um direito, também é uma questão que é debatida como dificuldade de acesso à Justiça. Então, Caio, assim, resumidamente, a gente não acredita que tenha limitado o acesso à Justiça, ela está garantido constitucionalmente. O que aconteceu foi que ficou mais sucinto, realmente, os pedidos são mais enxutos, e quem tem o direito vai demandar, e se o direito for confirmado, vai ser condenado a empresa, o empregador vai ser condenado. Então, o acesso está garantido sim. Mais uma pergunta aqui do Douglas Nascimento. Os acordos individuais ou coletivos têm que ser feitos obrigatoriamente através do sindicato? Os acordos individuais não são através do sindicato. Empregador e empregado. Empregador e empregado é acordo individual. Então, convenção coletiva é sindicato e acordo coletivo é sindicato e empresa. Então, toda vez que a gente fala acordo individual, você pensa sempre no patrão e no empregado. O acordo coletivo... Um aditivo ao contrato de trabalho já existente, ou até só uma nova contratação, ele deve constar já do próprio contrato de trabalho. Isso. E aí, já no acordo coletivo, pode ser, na negociação coletiva, pode ser tanto o acordo coletivo como a convenção coletiva, e dependendo dos sujeitos que estão fazendo a negociação. Então, só para diferenciar isso. Mais uma, a Janaína Azevedo. É possível a negociação da licença maternidade e licença paternidade por um período maior que 120 dias? A licença maternidade por um período maior de 120 dias é permitido. O que é vedado é um período inferior a 120 dias. Isso. E a licença paternidade é vedada a redução do que está previsto em lei. Também, se for para crescer, ela sempre há sempre a possibilidade. É uma das possibilidades de vedação, né? No artigo que está vedando a negociação. Você não pode reduzir, você só pode aumentar, né? Existem dois incisos, um atrás da maternidade. O menor, ele vai devolver o FGTS. Havia um acordo, por assim dizer, que era ilegal e com vários riscos, principalmente para o empregador. A Justiça criou a possibilidade de fazer uma dispensa consensual, que consiste basicamente na dispensa do colaborador, pagando-se as verbas rescisórias pela integridade, com exceção do aviso prévio, que é pago pela metade, da multa do FGTS, que é pago pela metade, e o saque do FGTS não é sacado na integralidade, apenas 80%. Esse tipo de dispensa é feito pelas partes, com dois patronos diferentes, dois advogados diferentes, cada um representado por seu próprio advogado, e não pode ser feita por apenas um advogado, né, representando as duas partes. Neste caso, o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Então, tem sido uma forma muito comum de dispensa. Eu duvidava, era cético quanto a essa possibilidade, mas tem sido muito utilizada na Justiça nos dias atuais, ainda que não tenha direito ao seguro-desemprego. Essa pergunta foi da Marta, anterior, e esse aqui é do João Luiz Rodrigues. Sou trabalhador autônomo e gostaria de saber quais foram as mudanças para o meu caso. Bom, a reforma trabalhista trouxe essas mudanças para os seletistas, né? Então, quando você pensa na CLT, a reforma foi da CLT. Então, vai ser em cima disso. O trabalhador autônomo, que às vezes acontece de buscar a justiça do trabalho também, buscando um vínculo de emprego, aí sim ele vai ter essa mudança e vai ter, caso preenchidos os requisitos de vínculo empregatício. Pessoalidade, onerosidade, habitualidade, subordinação principalmente, e aí vai se buscar um vínculo. Não teve alteração desses requisitos, esses requisitos continuam existentes, então só mudou realmente o que está na CLT mesmo, o que os empregados têm direito. Pedro Paulo Alves pergunta:
posso negociar o valor da minha hora extra para mais do que 50% acima do valor da hora normal? Da mesma forma, como dito anteriormente, acima sim. O que se veda é fazer uma composição para que a hora extra seja abaixo, o acréscimo seja abaixo de 50%. Então, tudo que for acima, 50%, 60%, 100%, está valendo, pode... E já era comumente realizado por meio de convenções coletivas o pagamento de 60%, 80%. Algumas convenções coletivas, por exemplo, negociavam até o que era ilegal. Jornada acima de 2 horas pagava-se 75%. Tem várias convenções aqui no estado de Goiás que verificamos este ponto. Mais alguma pergunta? Acho que a gente tem mais uma. É só uma pergunta cumprida. A Maísa, convenções coletivas dos sindicatos prevalecem sobre a CLT? Se houver uma convenção coletiva que estipule uma licença maternidade diferente da prevista em lei, qual das duas a empresa deve seguir? Então, eu acho que realmente o tema da nossa live, né? A convenção coletiva dos sindicatos prevalece sobre a CLT? Então, sim, a reforma ela trouxe o negociado sobre o legislado, mas desde que não prejudique em alguns pontos, e da licença maternidade, por exemplo, né? Não se pode reduzir o período de licença maternidade, mas sim aumentar. E aí a reforma garante-se aquele mínimo de 120 dias que nós falamos antes. O que deve ser observado apenas é se a convenção coletiva a ser aplicada realmente é da categoria, né? Então, sendo uma convenção da sua categoria e sendo a empresa representada na convenção, ela deve seguir a licença maternidade, que suspeito eu deve ser maior que 120 dias. Sim. O Romulo de Almeida pergunta: o trabalho sem registro na CTPS está permitido? Não, trabalho sem registro na CTPS. Se for considerado vínculo empregatício, ele deve ser registrado na CTPS. O trabalho clandestino, por assim dizer, não pode. Porque o trabalho, de uma forma genérica, né? Sim, pode ser for autônomo, de fato autônomo, agora o que não pode é se preencher os requisitos, né? De pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade, aí já se verifica realmente a necessidade de registro da carteira. Então, não mudou nada com a reforma, vai ainda assim ter esse litígio para ver se tem ou não o vínculo empregatício a ser reconhecido. Inclusive a nova forma, que é o trabalho intermitente, que é um avanço, uma novidade ainda muito cheia de dúvidas no âmbito do Justiça do Trabalho, ele deve ser registrado na carteira. Sim. Então, qualquer forma de trabalho prevista na CLT deve ser registrado na carteira. A intenção foi até a busca da maior formalização, inclusive, desses que tinham um trabalho quase que não contínuo, né, que é o intermitente, que era de vez em quando, ou dependendo da demanda. Então, era para formalizar, então a expectativa era essa, né? A Cássia Gomes pergunta se a contribuição sindical passou a ser facultativa. Sim, a negociação coletiva ela não pode obrigar o colaborador, compelir o colaborador a realizar qualquer tipo de pagamento, ou seja, ter um desconto no seu salário sem a sua autorização. Então, a contribuição sindical, aquela prevista, no caso, um dia de salário por ano, no mês de março, ela passou de fato a ser facultativa. Isso. O Tiago da Costa pergunta: no intervalo para refeição e descanso, passou a ser de apenas 30 minutos? Aí, mais uma vez, aquela questão de se formalizar. É que talvez eu possa ter sido mal interpretado, né? Existe uma possibilidade de se reduzir, por meio de negociação coletiva, o intervalo entre a jornada para, no mínimo, 30 minutos. O intervalo continua sendo, conforme versa CLT, de no mínimo 1 hora, de no máximo 2 horas. Por isso que é importante a gente frisar, como a gente falou no começo, é importante formalizar tudo isso, porque a eficácia da lei, ela em muitos pontos não só por ela existir, só pela lei, então, mas sim por acordo coletivo, ou acordo individual, ou convenção coletiva, que é o caso do intervalo. O intervalo ele não pode ser reduzido, simplesmente reduzido, ele precisa de uma negociação coletiva para que seja reduzido e verificado se é necessário, se pode, se os empregados aceitam, né, através da Assembleia e tudo mais.
E sempre que eu tiver uma dúvida, procurem seu advogado de confiança para sanar essas dúvidas. Evitem essa questão de busca na internet, porque existem muitas informações desencontradas. A gente queria agradecer a oportunidade, ficamos muito satisfeitos com a quantidade de participação que tivemos, até um pouco surpreso, confesso eu, mas gostaria de agradecer e vamos aqui criar um canal direto de comunicação para futuros... E podem utilizar a nossa página do Instagram, do Face também para mandar perguntas, a gente vai respondendo assim que necessário, assim que a gente puder. E é bom até para a gente saber o retorno, para saber se tem mais dúvidas, aonde tem mais dúvidas, e aí a gente poder fazer uma próxima live assim, já bem mais específico sobre o tema, mais direcionado. E a gente agradece mais uma vez a audiência e tudo mais. E é isso. De resto, boa tarde a todos. Boa tarde. Até mais.